Torcedor Tricolor, eu tenho 3 coisas para falar para vocês nesse vídeo aqui, que o Fluminense pode estar perdendo parte dos direitos econômicos de uma joia, né, formada em Xerém. O Fluminense tinha direito, isso pode ir por água abaixo sem o Fluminense receber nada por isso. Também vamos trazer algumas informações mais detalhadas do interesse do Bahia lá no Gabriel Teixeira, algumas informações aí sobre essa possível negociação, e a gente vai falar também sobre a questão do Keno. Keno pode melar a vinda dele para o Fluminense? Pode ter outro clube brasileiro aí furando o olho tricolor, atravessando essa negociação? A gente vai falar tudo o que a gente sabe até o momento nesse vídeo aqui. Então já convido você a ficar comigo assistindo ele até o final. Beleza? Só antes da gente partir para as notícias, quero só pedir o teu like. Aperta o botão do like aí embaixo do vídeo aqui, tem o botão do joia. Se você puder dar essa moral absurda pra gente aí, apertando esse botão que é gratuito, você vai ajudar demais a gente a seguir aqui produzindo conteúdo todos os dias sobre o Fluminense. É live todo dia, é vídeo pra caramba todo dia, tudo que sai de importante sobre o Fluminense, você encontra aqui na Central as melhores e mais importantes notícias do Fluminense. Ajuda a gente a continuar crescendo. Valeu? Conto com seu apoio. Vamos lá, vamos partir para as notícias. A primeira delas, né, é sobre esse jogador que, de fato, né, já foi uma grande joia de Xerém, é um jogador que já dividiu muito a torcida, né, principalmente no momento de sua saída, porque tinha o lado da galera que defendia ele e tinha o lado que defendia o presidente do Fluminense em todo esse imbróglio, mas fato é que depois dessa saída dele, ainda mais da maneira que foi, ele acabou entrando na desgraça da torcida do Fluminense. Isso a gente pode lembrar bem na partida lá contra o Bragantino em Volta Redonda, onde ele foi extremamente vaiado, né? Ele estava em campo pela primeira vez contra o Fluminense, foi extremamente vaiado e não jogou nada. Falo do Miguel, né? Miguelzinho, meio atacante revelado no Fluminense, né? Que foi por muito tempo o jogador mais jovem a disputar uma partida oficial pelo Fluminense. Enfim, saiu do clube na justiça, entrou na justiça alegando alguns atrasos no pagamento de FGTS, conseguiu a rescisão e foi parar no Bragantino, né? Saiu ali pela porta dos fundos do Fluminense, conseguiu essa rescisão na justiça e assinou com o Bragantino. Na época, né, desse acordo entre Bragantino, Fluminense e Miguel, para não ter grandes consequências judiciais, né, porque o Fluminense poderia depois entrar na justiça, recorrer, blá, blá, ia atrapalhar, enrolar muito mais essa história, essa situação, o Fluminense entrou em um acordo ali que era o seguinte: 50% dos direitos pertencentes ao Bragantino, 20% dos direitos ficaram com o jogador, com o Miguel, e 30% com o Fluminense. O Fluminense tinha 30%, tá, dos direitos do Miguelzinho. Ele assinou com o Bragantino até o fim de 2023 e tinha a opção de renovação por mais 5 anos ao final do contrato. O contrato acabou, até o final de 2022, perdão. O contrato acabou e ele não renovou, ele está de saída do Bragantino. E aí, como é que fica os 30% do Fluminense? Porque se o jogador saiu em um acordo livre, o Fluminense não ganha nada, né? Ele se transferiu, ou enfim, mas foi de graça, 30% de zero é zero. Se os direitos dele não estão mais ligados ao Bragantino, o Bragantino não tem mais direito dele, o Fluminense, né, ficou aí, se ferrou também, né? Essa é a tendência. Mas não, a informação que a Netflix traz para a gente é que o José Roberto Lopes, né, que é o pai do Miguelzinho, também o advogado, um dos caras que resolve a carreira dele, falou que vê com bons olhos a manutenção da parte do Fluminense. Ou seja, ao assinar com algum outro clube, o Fluminense ainda, né, faria um acordo ali para ter os 30%, não perder os 30% do jogador, enfim, porque isso poderia causar lá na frente brigas judiciais. Porém, né, o que se sabe é o seguinte: ele pode atuar fora do país, enfim, saiu também informação de que Santos e Internacional estavam de olho no futebol do Miguel, queriam contratar o jogador, mas para o Fluminense conseguir manter esses 30% vai depender da relação do clube com quem contratá-lo. O clube que contratar o Miguel vai ter que aceitar isso. Se o clube bater o pé, o Fluminense, enfim, corre sério risco aí de não ter mais direito nenhum, e se o Miguel estourar, enfim, for vendido aí por muita grana, o Fluminense vai ficar a ver navios, vai pegar só aquela migalhinha ali de clube formador. Situação importante para a gente aguardar e olhar nos próximos capítulos. É claro, a gestão de carreira do Miguel eu acho bem questionável, né? E, enfim, depois de ele não conseguir renovar com o Bragantino, não sei se ele vai estourar em algum lugar, em algum momento, para ser essa grande venda que a gente vai chorar, lamentar esse imbróglio pelos 30%. Mas, importante o Fluminense ficar de olho, né? Dinheiro é sempre dinheiro para cair na nossa conta.
beleza? E falando em dinheiro, saiu aí informação também sobre Gabriel Teixeira, né? Saiu ontem informação de que o Bahia, que agora é SAF, está com o Grupo City, quer comprar o Gabriel Teixeira, fez proposta pelo jogador de cerca de 1,8 milhões de dólares, que daria 9 milhões e meio de reais. Beleza, pelo Fluminense. Segundo informação do GE, o Gabriel Teixeira veio com bons olhos da transferência, está interessado em ir para o Bahia, né? A gente debateu até um pouco isso na live ontem, né? O Gabriel Teixeira tem uma dificuldade de ter clima aqui no Fluminense, por tudo que aconteceu, os 2 gols perdidos nas Libertadores que eliminaram o clube, o dedinho no ouvido contra a torcida, enfim, essas polêmicas todas, né, que o Gabriel Teixeira acabou se envolvendo, a torcida do Fluminense pegou um ranço dele, né? E, enfim, talvez seja o melhor para todo mundo que ele seja negociado. Quando teve lá a questão dele poder ficar no Grêmio, eu falei isso, né, que eu achava que era bom para todas as partes. Agora tem essa proposta do Bahia que também acho boa para todas as partes. Mas é importante frisar aqui, né? Há uma divisão nos direitos econômicos do Gabriel Teixeira. Importante isso ficar claro. Não são 9 milhões e meio para o Fluminense. O portal de transferência do Fluminense traz a informação de que os 100% dos direitos do Gabriel Teixeira estão divididos entre 30% para terceiros, 10% para o próprio atleta e apenas 60% para o Fluminense. Só que dentro da parte do Fluminense, 10%, né, desses 60% são direitos do representante do atleta pela exclusividade da venda, que a Netflix informa para a gente que é uma prática utilizada quando um jovem jogador renova e aí o empresário aceita não receber nenhuma comissão. Ele fica com essa porcentagem para no momento em que o jogador for vendido, for negociado, ganhar o dinheiro. Né? Ele basicamente faz uma aposta de que a comissão que ele ganharia no momento é muito menor do que 10% de uma possível futura venda. Né? O empresário dele vai ganhar aí 950 mil reais, né? Seriam, se essa negociação se concretizar, seriam referentes aí a esses 10%. O Fluminense ficaria com 900 mil dólares, metade da negociação, 4,7 milhões de reais. É muito pouco dinheiro, não resolve a vida do Fluminense, mas é aquela coisa, cara. O Gabriel Teixeira encostado, a gente sempre soube que era isso aí de 60%, 50% do Fluminense, e a proposta do Grêmio, que o Fluminense já tinha meio que topado lá atrás, era os 10 milhões de reais, então seria 5, não faria tanta diferença. É um jogador que eu não vejo conseguindo ter espaço no Fluminense ano que vem. Beleza que o Diniz pode gostar dele, o Diniz pode aproveitar e tal, mas por toda essa questão do clima com a torcida, também não teve essa temporada toda de destaque no Grêmio para respaldar essa volta dele. Eu acho que o melhor para todo mundo é que ele seja negociado, vai ser feliz no canto dele, o Fluminense segue daqui, o Bahia fica com o jogador lá, todo mundo vai sair numa boa, todo mundo vai sair feliz nessa negociação. É a maneira que eu penso. Quero saber, claro, o que vocês pensam, né? Todos os assuntos aqui vocês sabem, né? Vocês estão mais do que convidados aí nos comentários, soltar a voz e dar a sua opinião, beleza? Também lembrando, né, de pedir para você deixar o like nesse vídeo, se possível, dar uma moral absurda pra gente. Porque eu falei, né, de uma negociação, uma situação em que todo mundo pode ficar feliz. Calma, porque tem outra que não é bem assim. E envolve o Bahia também, tá? O Fluminense está fechado com o Keno, certo? Saiu essa informação de que o Fluminense acertou com o Atlético Mineiro, vai comprar o Keno por 5 milhões de reais, é um dos primeiros reforços do Fluminense para 2023, etc e tal, pacotão, tudo aquilo que a gente sabia. Mas a Netflix traz a informação de maneira exclusiva, Paulo Brito apurou, de que o Fluminense tem um acerto com o Atlético Mineiro, mas não conversou ainda com o staff do Keno, com o empresário do jogador, para acertar a questão de salário, tempo de contrato, etc e tal, com o Keno. Ou seja, não tem acerto com o Keno. O Keno pode simplesmente virar e falar, não vou jogar no Fluminense. E é um direito dele, o jogador não é obrigado, ele não é escravo do clube, embora o Atlético Mineiro seja dono do passe dele, já tenha aceitado, o jogador pode simplesmente recusar e ficar no Atlético, e aí, meu amigo, um abraço. Então, assim, não está 100% confirmada essa negociação, essa situação de Keno no Fluminense. E aí, na noite de ontem também saiu uma informação bastante surpreendente, porque foi meio do nada. O Antônio Neto, que é produtor de conteúdo num canal chamado SBTV, que é para falar de Bahia, né, no YouTube, postou assim, ó, informação, o atacante Keno recebeu proposta do Bahia. O Fluminense também está tentando contratar o jogador do Galo. Keno está de férias em Salvador e prefere ficar aqui. Ele é torcedor do Bahia. Aí depois ele falou para a galera invadir as redes do Keno, etc e tal. Então saiu essa informação de que o Bahia fez também uma proposta pelo Keno. Tá querendo atravessar essa negociação do Keno com o Fluminense, e a galera ficou, meu Deus do céu, vamos tomar chapéu do Bahia, e agora o Keno não vem mais. O pessoal já tinha até empolgado com a contratação, e agora tem essa possibilidade do Keno não vir mais para o Fluminense. O Jorge Nicola, no entanto, na live dele, falou ao vivo com uma fonte
ligada ao Atlético Mineiro, e essa fonte confirmou que o Bahia fez a proposta, tentou atravessar a negociação, mas que o Atlético Mineiro recusou a oferta por conta do acordo que tinha com o Fluminense, né? Para honrar a palavra que tinha feito com o Fluminense, já que já tinha aceitado, recusou a proposta do Bahia, recusou a oferta do Bahia para que o Keno venha para o Fluminense. Beleza? Então, assim, a gente tem que ficar de olho bem aberto nessa situação, né? Ver se o Fluminense vai agilizar isso aí, anunciar oficialmente logo o Keno, assinar, porque tem isso, né? O jogador simplesmente pode pegar e recusar a proposta do Fluminense, se ele quer mesmo ir jogar no Bahia, ficar em Salvador, como disse o Antônio Neto, que ele é torcedor do Bahia, quer realizar esse, sei lá, um sonho, talvez, de infância, a gente tem que ficar de olho bem aberto. No momento, o Fluminense está na frente, o Fluminense tem a prioridade pelo jogador, mas no mundo do futebol, tudo é dinâmico, né? Eu fui procurar apurar um pouquinho sobre a informação, né? Se tinha alguma possibilidade, e o que me passaram foi o seguinte: no momento, né, nessa altura do campeonato, acho muito difícil. Mas o futebol é dinâmico, né? O Bahia pode chegar lá e oferecer um caminhão de dinheiro para o Keno. E aí, o que o Fluminense vai fazer? Vale a pena fazer uma loucura, pagar um salário exorbitante para o Keno para competir com o Bahia? Essa é a questão, né? Isso foi o que me passaram a informação. Ou seja, existe sim a possibilidade, porque não está assinado, não está nada fechado, não tem nada assinado, não está nada anunciado. Então, sempre existe a possibilidade da negociação ser atravessada quando não tem acordo no papel, não tem nada que garanta a segurança jurídica. Essa minha fonte falou que acha que é improvável, mas não descartou a possibilidade. Então, existe sim a possibilidade dessa negociação melar, embora eu ainda acho, ainda acredite, assim, né, um leve favoritismo ao Fluminense. Nessa situação, a gente vai ter que ficar bem atento aí nas próximas semanas para saber o que está acontecendo, se o Keno vai fechar com o Bahia ou não. Fato é, a gente já está vendo, né, o Bahia com o Grupo City já dando um incômodo para o Fluminense, né? Muita gente fala essa coisa de SAF e tal. Bahia, pelo menos agora, está com grana para tentar contratar o Keno e dando uma incomodada no Fluminense. Mesmo vindo da Série B, o Fluminense jogando uma Libertadores, o Bahia pode, né, por ter dinheiro, por poder gastar, pode atrapalhar, frustrar os planos do Fluminense, que ia gastar um dinheiro legal no Keno, né? 5 milhões de reais. Também o Keno não vai ganhar nenhum salário mínimo aqui no Fluminense, não, né? Ainda não tem informação. Quando tiver, se confirmando a negociação, claro, a gente vai trazer aqui para vocês. Beleza? Eu quero agora que você vá comentar. Comenta sobre isso aí. Tomar chapéu no Bahia, pode, não pode? Vale a pena, enfim, fazer loucuras pelo Keno? Se rolar leilão, tem que sair da negociação? Enfim, dá a sua opinião aí sobre essa situação. Você se empolga com a contratação do Keno? Solta a voz sobre isso, sobre Gabriel Teixeira, sobre a venda dele, sobre a questão dos direitos econômicos do Miguel. Corre aí no comentário para falar com a gente. E, ó, claro, olha aí o link também que a gente botou na descrição e no comentário fixado, porque tem os melhores produtos do Fluminense com os melhores preços lá na Centauro. Com o cupom Central10 você ainda pega 10% de desconto. Olha que maravilha, olha que beleza. Pois é, né? É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.